Campos do Jordão, conhecida hoje como a Suíça brasileira, tem uma história marcada não só pelo turismo e pelo charme europeu, mas também por um passado ligado à medicina. No início do século XX, a cidade tornou-se referência nacional no tratamento da tuberculose, uma das doenças mais mortais da época. Era comum que famílias inteiras se deslocassem até aqui em busca de cura, acreditando nas propriedades terapêuticas do ar puro, do clima seco e frio da montanha. Essa transformação da cidade em um polo médico alterou profundamente sua economia, arquitetura e população, deixando a todos um legado ainda mais presente nos dias atuais. A tuberculose, causada pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, era conhecida como o mal do século. Altamente contagiosa, afetava principalmente os pulmões, mas podia atingir outros órgãos. Sem tratamentos eficazes antes da década de 1940, o principal método terapêutico consistia em repouso, boa alimentação e exposição ao sol e ao ar puro. No Brasil, especialmente entre as décadas de 1920 e 1950, a doença atingia milhares de pessoas, e a criação de sanatórios em áreas serranas foi uma tentativa de conter a epidemia. Segundo dados históricos, só em São Paulo, no ano de 1930, a tuberculose era a principal causa de morte entre adultos jovens. Com o reconhecimento das propriedades climáticas de Campos do Jordão, surgiram diversos hospitais especializados no tratamento da tuberculose. Entre os mais conhecidos estavam o Sanatório São Cristóvão, o Sanatório Vicentina Aranha, o Sanatório Clemente Ferreira e o Hospital Dr. Adhemar de Barros. Esses locais eram verdadeiras comunidades, com infraestrutura completa, dormitórios, refeitórios, lavanderias, capelas, área de lazer e muito verde ao redor. Projetadas com arquitetura voltada à saúde, tinham amplas varandas voltadas para o sol, chamadas de solários, onde os pacientes passavam horas deitados, respirando o ar da montanha. A cidade cresceu ao redor desses centros de tratamento. O cotidiano dos pacientes nos hospitais de Campos do Jordão era cuidadosamente controlado. O tratamento se baseava em repouso, boa alimentação, sol e ar puro. E por isso, os pacientes passavam boa parte do dia nos solários, deitados sob o sol da serra, com cobertores e coberturas para o rosto, respirando profundamente. Essas práticas estavam ligadas diretamente ao entendimento médico da época sobre o ciclo da tuberculose, que envolvia 3 fases: a infecção primária, muitas vezes assintomática, a fase latente, em que a bactéria permanece no organismo sem causar sintomas, e, por fim, a fase ativa, quando a doença se manifesta e pode ser transmitida a outras pessoas, principalmente por gotículas da tosse. Sem antibióticos eficazes, o foco era fortalecer o corpo para evitar que a doença progredisse da fase latente para ativa. Por isso, o ambiente dos sanatórios era pensado para favorecer o sistema imunológico. Muitos pacientes ficavam internados por meses ou até anos, desenvolvendo uma forte ligação com o local. A tuberculose é uma doença ocasionada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis. Ela vai atingir principalmente os pulmões, mas ela pode migrar para outros órgãos, dependendo do estágio da doença. Os principais sintomas são febre, suores noturnos, tosse persistente, com presença ou não de sangue. O que a gente tem ainda em relação à tuberculose é que o tratamento é feito com antibióticos e é um tratamento mais longo. E a prevenção ainda é a vacinação, ainda quando criança, que é aquela BCG, que normalmente deixa a marquinha no braço. E a transmissão se dá pela fala, porque ali na fala saem algumas gotículas, o contato com a secreção contaminada, então tosse, fala, higienização frequente das mãos, utilização de máscara, nesses primeiros meses da doença e do tratamento. A partir da década de 1940, a medicina deu um salto. Com a descoberta da estreptomicina e depois de outros antibióticos como a rifampicina e isoniazida, a tuberculose deixou de ser uma sentença de morte. O tratamento se tornou ambulatorial, rápido e eficaz.
os grandes sanatórios perderam sua função original e foram gradualmente desativados. Alguns foram transformados em hospitais gerais, como o Hospital Estadual de Campos do Jordão, outros foram abandonados ou demolidos. Ainda assim, a ciência e a saúde pública celebraram uma grande vitória: o controle de uma doença que por séculos foi uma das maiores ameaças à humanidade. O impacto da era dos sanatórios é visível até hoje em Campos do Jordão. Muitos prédios ainda existem, alguns reformados e adaptados para novos usos, como o Palácio Boa Vista e o antigo Sanatório São Cristóvão. A arquitetura da cidade preserva traços da época, com chalés, construções em estilo europeu e ruas planejadas ao redor dos hospitais. Além disso, esse passado também influenciou a formação de profissionais da saúde, o turismo histórico e a identidade da cidade. A memória dos tempos de luta contra a tuberculose ainda resiste nos relatos de antigos moradores, em acervos de museus e nos documentos que registram essa fase tão importante da história brasileira. Campos do Jordão é muito mais do que uma cidade turística. Ela carrega a memória de um tempo em que a luta contra a tuberculose marcou vidas e transformou paisagens. A doença tem um ciclo que pode durar anos, passando por fases de infecção, latência e manifestação ativa, o que exigia longos períodos de tratamento e isolamento. Os sanatórios eram, portanto, locais não só de cura, mas também de esperança. Hoje, graças aos avanços da medicina, esse ciclo pode ser interrompido com medicamentos eficazes, mas lembrar desse passado é essencial para valorizar a ciência e refletir sobre como um cuidado coletivo salva vidas.